Pois então, parou a chuva um pouquinho, até abriu um sol aqui em Blumenau. O El Ninho adolescente está dando um tempo pra gente, né? Legal. Previsão era de enxurrada, vendavais, deu uma folga. Olha só. Você começa a investir em autoconhecimento, em espiritualidade. Você começa a estudar. Você começa a se relacionar com pessoas, participar de um centro de umbanda, de um centro espírita, de um retiro budista, de atividades na igreja católica da sua região, da igreja protestante, dos evangélicos, em casa, sozinho, autodidata, autônomo e tudo mais, né? Compra livros, vai a práticas, assiste palestras, vídeos na internet, tudo mais, participa de convenções, às vezes até faz algum curso de reiki, por exemplo, de anestesia, de florais, tantas coisas. E você acha que isso não resulta em nada? Interessantíssimo. Hoje eu estou brincalhão, desculpe. Interessantíssimo. Porque não importa quando você começou isso, desde criança, jovem, adolescente, adulto, meia-idade, idoso, não importa. Não importa quanto tempo você investiu e quanto você investiu nisso tudo. Mas se você iniciou essa jornada religiosa, espiritual, mística, holística, esotérica, isso vai resultar em alguma coisa. Inexoravelmente. Palavra bonita, obrigado. Inexoravelmente. Você vai virar um Buda? Não vai. Você vai virar um Jesus? Não vai. Você vai ser um sumo sacerdote? Não vai. Você vai ser um monge poderoso, cheio de siddhis? Não vai. Não vai. Mas sabe o que? Até pode acontecer, que quem sou eu para dizer que não, né? A chance é rara. Mas pode acontecer. Mas o que vai acontecer com toda certeza? Absoluta, concreta. Você vai passar por períodos de desconstrução. Você vai passar por períodos de decepção. Momentos difíceis. Onde as suas crenças, as suas ideias, as suas concepções mais profundas e fortes vão vir abaixo. Vão vir abaixo. Muitas vezes de uma maneira equivocada. Muitas vezes de uma maneira certa. Tanto faz. Vão vir abaixo. E a maneira como você reage a essa desconstrução vai dizer muito de como você está no processo. Eu acho que eu estou praticamente iluminado. Sou um ser de luz. Onde eu passo, eu espalho essa minha radiância. Aí eu estou sentado no cinema, bem tranquilo e sereno, vendo o filme que eu gosto, e alguém bate nas minhas costas atrás e eu me viro possuído de uma força sobre-humana, de uma fúria, e xingo a criança que está atrás. Você nunca viu isso? Eu já assisti isso no cinema várias vezes. É um deleite. É um deleite você ver essas pessoas assim, né? Poderosas, incham peitos, falam forte, determinadas, e brigam porque uma criança bateu com tênis, com sapato, botou o sapato na poltrona, né? Por favor, vire para trás, seja educado, gentil e solicite. Por favor, está incomodando, tome cuidado. Seja, né? Seja. Não apresente, não seja só para inglês ver. Então, esses momentos de desconstrução, que em geral são intensos, difíceis, profundos, precisam ser bem aproveitados. Certo? Porque talvez eles sejam raros, talvez não,
mas são importantes. Talvez eles aconteçam com uma frequência maior do que você imagina, você não está percebendo, mas eles são importantes. E dentro desse processo, que leva ao despertar mais verdadeiro, é muito, muito importante que você desconstrua as coisas. Que você põe abaixo edifícios de crenças que não servem mais. Que você abandone concepções equivocadas. E isso vai acontecer, quer você adote uma postura mais proativa em direção a isso, quer você simplesmente siga tranquilo, sereno, se desenvolvendo, né? Curtindo as vibes por aí, coisa e tal, vai acontecer. Desconstrução. E há um perigo muito grande nessa desconstrução, que se a decepção for muito intensa, você vai se ressentir de tudo aquilo. Você não vai aguentar o puxão, o tirão, não vai matar no osso do peito, como a gente diz popularmente, e vai jogar tudo para aquilo, para aquela crença, para aquela religião, para aquele conceito, para aquela ideia, para aquela prática. Então a culpa é tudo do outro. Eu não tenho culpa nenhuma, eu sou um ser tranquilo e sereno, não faço nada de errado. Tudo o outro. Seja o outro uma pessoa, uma religião, uma instituição, uma escola, uma técnica, um sistema, não interessa. Então esse momento é muito perigoso. Porque uma boa desconstrução consiste em você olhar realmente aquele edifício de ideias, de crenças ruindo, você perceber o quanto aquilo ali não é verdadeiro, o quanto aquilo não é mais verdadeiro para você naquele momento. Estou me batendo, acho. Mas você não adotar uma postura de julgamento crítico, depreciativo, de falar mal daquilo, de brigar com aquilo, de ofender as pessoas que ainda têm aquelas crenças como verdadeiras. Quando você cresceu, quando você despertou o suficiente, aquilo se desconstruiu, é preciso ser grato, porque em algum momento você estava lá dentro, fazendo, defendendo, batalhando, brigando, construindo aquilo, se doando para aquilo. E isso não foi à toa. A desconstrução é exatamente fruto dessa sua dedicação, para a crença, para a religião, para a filosofia, que seja. Só que se a gente for realmente trazer as coisas dentro de uma racionalidade, nós vamos desconstruir uma por uma das nossas crenças, uma por uma das nossas ideias. Todas elas vão ruir. O que não significa que elas sejam ruins, malignas ou que estejam prejudicando os outros. Não. Tem pessoas que precisam daquilo. Tem pessoas que não conseguem pensar fora daquela ideia. Tem pessoas que com 30, 40, 50, 60 anos ainda precisam acreditar que há um Deus de barba lá em cima que zela por nós. Por que você vai brigar com elas? Por que você vai ofender a crença delas? Porque não serve para você? Porque você desconstruiu isso? Não. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse momento para não transformar essa desconstrução, que é um momento muito especial, é um momento de crescimento, um momento onde a gente tem que acolher o que de novo vai surgir naquele espaço, para não entrar nessa vibe ruim de raiva, de decepção, de desilusão e de medo e insegurança e um monte de coisinhas mais, e sair brigando com essas pessoas, sair ofendendo essas crenças, sair... É que a gente vê muito por aí. Muito. Então a pessoa foi católica 20, 30 anos, aí começou a ver uma coisa aqui, outra ali, estudar, se desenvolveu, cresceu, e aí ela percebe que algumas crenças do catolicismo não batem mais. Tá, tudo bem, abandona o catolicismo,
vai para o espiritismo, vai para o candomblé, vai para o budismo, tantas outras coisas para isso, né? Para substituir. Mas não precisa brigar com o catolicismo. Ah, é o ópio, é isso, é aquilo, engana as pessoas. Não. As pessoas que estão ainda acreditando no catolicismo estão naquela frequência, naquela vibração, naquela necessidade, naquela capacidade de lidar com a realidade. Então, junto com a desconstrução, tem que estar presente o respeito. Respeito para com você mesmo, por todo o seu passado, o seu histórico naquela religião, naquela filosofia, e respeito com o outro, que ainda está lá e que ainda precisa daquilo lá. Muito importante. Ao adotar uma postura mais acolhedora, menos crítica, menos negativa, menos ácida, você consegue olhar com carinho e atenção para você mesmo enquanto você estava lá dentro. Enquanto você acreditava naquelas ideias, por mais mirabolantes que elas possam ser. Por mais mirabolantes que elas possam ser. Você acreditava. Então, acolha-se, entenda-se, use você mesmo como laboratório, conheça-se um pouco mais. Por que eu acreditava? O que eu necessitava enquanto eu estava ali, esses anos todos? O que eu necessitava que aquilo ali me abastecia, que aquilo ali me oferecia, que aquilo ali me nutria? E agora, por que não nutre mais? E o que tem agora? O que vem agora? Porque a gente vai passando de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, uma coisa para outra, uma coisa para outra. E vamos desconstruindo, 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 desconstruindo. Até que a gente vai lidando com noções mais abertas, mais amplas, noções menos pegajosas. Mas é preciso esse olhar. Tranquilo, carinhoso, receptivo, acolhedor, para tudo isso e para o outro. É preciso esse respeito, fundamental esse respeito. Porque senão nós vamos começar a criar novas crenças e ideias baseadas em ilusão. A desconstrução, tão dolorida, tão difícil, vai dar lugar a sofrimento, só sofrimento. Não vai haver crescimento, vai haver estagnação. E eu vejo muito disso. Pessoas abandonando as crenças anteriores, falando mal, xingando, e brigando, e ofendendo, e indo para a nova crença. E dali a pouco falando mal, brigando, xingando e ofendendo daquela nova crença, e indo para outra crença, e aquela crença é a top of the top, a melhor de todas, a mais fantástica, maravilhosa, verdadeira, e daqui a pouco está falando mal daquela e vai para outra, para outra. Vai pulando de uma onda para outra, uma onda para outra. E não aprende nada com isso. E a desconstrução às vezes fica no caminho. A gente olha para a nossa vida e é uma vida cheia de escombros. Porque desconstruiu, demoliu, destruiu e deixou ali. Não completou o processo. Que é esse acolhimento, que é essa ponderação, que é esse respeito. Então os escombros ficam ali. E a gente vai carregando, Aproveitamos mal as oportunidades. Então, não importa o ritmo, não importa a idade, não importa o tempo, não importa a dedicação, o esforço, coisa e tal, nós vamos passar por desconstruções o tempo todo. O caminho do despertar é uma desconstrução após a outra. Mas é uma desconstrução que precisa ser olhada na perspectiva correta, da forma correta, para que haja crescimento, para que haja espaço, para que o campo esteja limpo, para que você plante alguma coisa ali. Mesmo sabendo que lá adiante você vai desconstruir. Não caia nessa vibe, não caia nessa armadilha. Para que eu vou plantar se lá eu vou desconstruir de novo? Para que eu vou investir se lá eu vou me decepcionar? Vai por quê? Porque
ao plantar, ao nutrir, ao regar, ao cuidar, ao se dedicar àquela nova crença, aquela nova ideia, aquela nova religião, aquela nova filosofia, não importa, você vai se desenvolver. Você vai estabelecer bases dentro de você mais tranquilas, mais serenas. E quando aquilo já não for mais necessário, muitas vezes, por uma correta condução do processo, a desconstrução é muito simples. Não ficam nem escombros. O material é aproveitado tão naturalmente que não é muito trabalho na desconstrução. Aquilo rui por si só e você já avança. Agora, imaginar que você não vai, ou que você vai pular etapas, não existe. Salto quântico não vai funcionar. Pirlim-pim-pim não tem jeito. Você não vai pular daqui para lá com esse meio aqui vazio. Porque na hora que você pular, você vai se apoiar no quê? Então você vai se apoiar em alguma coisa que você desenvolveu que vai lhe permitir avançar mais adiante. No tempo adequado. No momento adequado. Desconstruir é importante. Mas requer cuidados, requer orientação, requer discernimento, né? Para que seja verdadeiro. Para que o despertar seja verdadeiro. Para que o processo avance. Legal? Até a próxima.